Fala galera, tudo bem? Carlinha por aqui e a gente está dando continuidade naquela nossa série em que a gente está pegando as questões mais difíceis de cada habilidade da prova do Enem para resolver. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para maximizar a sua nota e garantir aquele teu 40 a mais. Então hoje, dando essa sequência, a gente fecha a habilidade, a competência de número 1 da sua prova com a habilidade de número 4. Então todas essas competências, a 1, a 2, a 3 e a 4, fazem parte da competência de número 1, né, que requer ali um conhecimento primário sobre os gêneros textuais e suas funções. A habilidade 4, Carlinha, diz respeito a quê? A reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Se eu reconheço posições críticas, é porque eu consigo identificar que existe a emissão de um juízo de valor. Consigo trazer a ideia de um posicionamento. E eu preciso justamente buscar aquelas palavras que são palavras modalizadoras. São palavras que carregam consigo o juízo de valor. Principalmente quais classes gramaticais? Adjetivos e advérbios. Então vamos lá, vamos ver a questão aqui. Vamos começar com o nosso enunciado. Esse texto, ó, que simula. Observe então, não é um verbete. Um verbete para palavra, constitui-se como um poema, por quê? Ó, ele está falando, esse texto parece um verbete. O que é um verbete? É uma definição de dicionário. Então, quando a gente pega ali, né, aquela descrição, sofá, instrumento utilizado para sentar-se lá, isso é um verbete de dicionário. Ele está falando, esse verbete, esse poema, parece um verbete, mas na verdade é um poema. Por quê? Então ele está perguntando pra gente, por que esse texto é um poema? É isso. Sintetizando a ideia, ele está falando, esse texto até pode parecer um verbete, mas por que ele é um poema? Porque ele tematiza o fazer poético, então aqui teria um elemento de metalinguagem. Porque ele utiliza o recurso expressivo da metáfora. Né? Porque ele valoriza a gramática, então necessariamente poesia tem que se constituir de maneira gramatical. Porque ele estabelece comparações. Porque ele apresenta informações pertinentes. Galera, o que caracteriza um poema? O que faz com que um poema seja um poema? No geral, a gente fala que a poesia carrega consigo aquilo da função poética, que é uma preocupação estética. Então eu estou preocupada não somente com como eu vou dizer, com o que eu vou dizer, perdão, mas também com como eu vou dizer. Esse é o foco da poesia. Vamos voltar lá e vamos ver a questão. Falcão, palavra, pequeno dicionário de palavras ao vento, palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas, e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer, dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem, chove. A palavra triste, chora. A palavra sono, dorme. A palavra tempo, passa. A palavra fogo, queima. A palavra faca, corta. A palavra carro, corre. A palavra diz o que quer. Palavra, diz. Então a ideia aqui é o quê? Cara, a gente só entende o mundo que nos cerca por meio da nossa linguagem. O limite da compreensão humana é o limite estabelecido pela linguagem. A língua é a ferramenta que a gente utiliza para interpretar, analisar e compreender o mundo ao nosso redor. Sem a linguagem, a gente não tem nada. Sem a linguagem, a gente não consegue nada. Então, a própria palavra evoca um sentido no texto. Aqui ela está brincando com o conceito do Ferdinand Saussure, que é o conceito de significante e significado. Todo signo linguístico, toda palavra, é formado por duas partes indivisíveis. Ele usa a metáfora da folha de papel. É duas partes que eu não posso separar. Uma parte que é o significante, uma parte que é o significado. O significante é a forma física da palavra, são os fonemas que a gente utiliza. O significado é aquilo que ela evoca no mundo. Então, toda vez que eu falo sofá, ela evoca uma questão específica no mundo que nos serve. Vamos lá. Lembrando, essa questão estava perguntando pra gente por que isso é um poema. Tematizar ou fazer poético justifica uma poesia? Toda poesia vai ter que necessariamente falar sobre o próprio processo? Toda poesia vai ter que ser metalinguística? Não, né? Utiliza o recurso expressivo da metáfora. Ou seja, eu estou estabelecendo ali comparações implícitas, como as palavras têm corpo e alma, né?
É literalmente isso? A palavra tem literalmente corpo? Não, por quê? Porque senão falar seria insuportável. Se toda vez que eu falasse, saísse uma forma física da minha boca, isso seria insuportável. Mas ele está dando uma ideia de quê? De que a palavra tem uma identidade, a palavra tem uma forma própria. A palavra tem um significante e significado, é basicamente isso que está sendo metaforizado. Valoriza a gramática da língua. Não tem nenhuma reflexão gramatical aqui, né? Que, nossa, eu preciso... Não. Tem nada disso. Na verdade, ela até desvaloriza, né? Porque ela diz que as gramáticas classificam as palavras em substantivo, isso aí tá com nada, né? Isso aí, no final das contas, não é nada. Então, nada de valorização da gramática. Estabelece comparações, gente. Como as palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas. Isso aqui é uma comparação? Apresenta informações pertinentes, não justificaria um poema, né? Um poema tem que ter informações pertinentes? Não. Um poema tem que ter algum recurso estético específico. Então, se a gente tivesse uma situação de prova entre a B e a D, a gente iria em qual? A gente iria na B. Por quê? Porque comparação precisa da conjunção comparativa, como, conforme, tal qual, que a gente não vê. Lembra que comparação é uma figura de linguagem. Então, a ideia, né, da metáfora, a ideia desse recurso expressivo, nos diz respeito à construção do texto, à comunicação. E por isso que a gente vai na B. Tudo bem? Fez sentido? Acho essa tranquilinha também, né? Vamos aqui para uma de quadrinho, ó. O que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como um prefácio? Então, de novo, ele não está perguntando para a gente o que está acontecendo nesse texto. Ele está perguntando para a gente por que esse texto é um prefácio. O que é prefácio? Prefácio é um texto que vem antes de outros textos. Normalmente ele explicando um pouquinho o livro, trazendo uma reflexão sobre a obra, alguma coisa mais abstrata, alguma coisa mais geral. Então, o que caracteriza? É a função de apresentação do livro, é o apelo emocional, cuidado, hein? Apelo, dá uma ideia de juízo de valor. É a descrição do processo criativo, né, metalinguística, é a referência à mescla dos trabalhos, ou o uso de elementos gráficos voltados para o público-alvo. De novo, ele não está perguntando para a gente o que está acontecendo na tirinha. Ele está perguntando por que o que está acontecendo nessa tirinha se aproxima de um prefácio. Olha aqui o texto. A pesquisa foi o primeiro passo na produção deste livro. Neste de drama, a maior parte do material está online. Aí, né, ele está zoando aqui por causa da quantidade de livros, né? A gente tem aqui como elemento não verbal. Seguida da seleção de informações e da elaboração de um roteiro. O desenho é feito à tinta, não olha ainda, e depois editado e colorido digitalmente. Depois de todo o trabalho, este livro só precisa de mais uma coisa. Ser lido. Então, depois de tudo que aconteceu, só falta para esse livro ser lido. Ei, amores, vamos lá. Por que isso aqui é um prefácio? Ele está apresentando o livro, ponto. Todo prefácio é pré, ó, olha o prefixo, né? Prefácio, ele está antes da obra, e ele tem a função de quê? De apresentar o texto, é isso, diretão, papuf. Beleza? Tranquilo? Então, de novo, até acontece, né, o apelo emocional em algum grau, até acontece uma descrição do processo narrativo, até acontece a referência, a mescla, né, e os elementos gráficos. Isso tudo é verdade para o texto, mas não justifica o enunciado, não explica por que é um prefácio. Beleza? O prefácio tem a função social de apresentar um texto, de introduzir uma obra. Tá bom? Boa? Amores, então, ó, é isso por hoje. É isso que a gente tem de C4, ou de habilidade 4, desculpa, de H4. Fechamos a competência de número 1, fazendo aquelas questões que são mais difíceis, que têm um parâmetro B mais alto, tá bom? Beijo, beijo. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Vou sair por aqui dessa vez.